Continuamos aqui no programa Viver é Melhor falando sobre infertilidade. Especialmente aqui estamos estudando as causas deste problema nas mulheres, já que nós já descobrimos que ele é comum tanto em mulheres quanto em homens. A doutora Patrícia Varela Costa, ginecologista, continua aqui respondendo as nossas perguntas a respeito deste tema. No bloco anterior, a senhora ressaltou o quanto é importante um diagnóstico precoce do problema. 1 ano é o período que as mulheres devem começar a desconfiar de que há alguma coisa que deve ser investigada. Esse é o ponto de alerta. 1 ano tentando engravidar. Não teve nenhum resultado, tem que chegar no especialista e falar isso. Olha, eu acho que tem algum problema. Sim, nós investigamos e pode até ser que a gente não encontre nenhum problema e esse casal seja um casal que vai engravidar nos próximos 6 meses, digamos assim. Pode não ter nada Pode não ter nada. Em 1 ano, 93% dos casais engravidam. A questão é que, com pacientes com mais idade, acima dos 35 anos, a gente não fica esperando mais 1 ano. Às vezes você pega uma paciente de 38, 40, você vai falar para ela, vai esperar 1 ano? Então, o correto para essas pacientes acima de 35 é buscar uma avaliação quando completar 6 meses sem concepção. Até porque nessa idade a mulher já deve fazer um acompanhamento com um especialista e já falar antes, olha, quero tentar engravidar. Sim, muitas vezes elas fazem até o que a gente chama de pré-nupcial, né? Então, uma avaliação ginecológica de rotina completa, com coleta de citologia oncótica, que é o Papa Nicolau, com bom ultrassom, com exames de sangue, sorologias, para assegurar a saúde dessa mulher e que ela esteja preparada para uma gravidez. Vou aproveitar essa deixa, então, para fazer a pergunta de uma telespectadora. Silvia Mendes Leão, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ligou para a gente. Ela tem 36 anos e quer saber se pode engravidar e se é considerada uma gravidez de risco. Claro que ela pode engravidar. Pode e deve. Olha, a gente considera que, exatamente, após os 35 anos começa a haver uma queda da fertilidade, uma tendência um pouco maior a um risco de uma alteração genética do embrião e da criança. Só que esse risco aumenta gradativamente. Não é um aumento tão significativo, mas é um pouco maior do que pacientes com menos de 30, com 20 e poucos. É claro que nós temos que considerar todos os antecedentes dessa paciente, história familiar e tudo mais. Mas seja alguma doença pré-existente. A mulher pode engravidar até 40, 42 anos, desde que ela esteja ciente das estatísticas e dos riscos, né, da dificuldade dos riscos. Que ela esteja com boa saúde, sempre se cuidando, para garantir também o bem-estar da mulher. Exatamente. Agora, aos 36, até 40 anos não é tão arriscado. Depois dos 40, realmente começa a haver não cai, despenca tanto a fertilidade quanto o risco de complicações. Naqueles 20% de chance de engravidar em 1 mês, diminui para quanto? Diminui bastante, às vezes cai para 10%. E mesmo em tratamentos assistidos, tanto de baixa complexidade quanto de alta complexidade, os resultados são infinitamente maiores em pacientes mais jovens. Então, nossa telespectadora que tem 36 anos, aproveita. Quanto a ela, em tempo... 36 está tudo certo, 37, 38, se ela não tiver nenhum fator, está tudo certo. E a tendência das mulheres hoje? Elas têm focado muito no trabalho, elas têm no estudo, na família, elas querem escolher muito bem o seu esposo. Então, querem estudar muito, se aprimorar muito, a tendência é que elas acabem postergando. E é por conta disso que aumentou bastante as estatísticas de infertilidade, por conta disso e outras causas, mas a principal é essa. E a tecnologia hoje ajuda bastante também, novas tecnologias, conhecimento diferente a respeito de como acontece a gestação, do corpo da mulher, isso ajuda também no tratamento dessa mulher na gravidez. Claro. Num casal que tenha já um diagnóstico de infertilidade por conta de estar tentando engravidar há mais de 1 ano, depois de avaliadas as causas, pode ser indicado desde um tratamento de baixa complexidade, que a gente considera uma indução de ovulação para relações sexuais programadas, até uma inseminação artificial, até uma fertilização in vitro. E é extremamente importante a diferença entre um e outro tratamento, porque de uma forma geral muitas pessoas confundem, acham, eu preciso fazer um tratamento para engravidar, tenho dificuldade, então quero fazer uma inseminação. E a inseminação é um tratamento simples, de baixíssima complexidade, o custo não é tão elevado assim, mas não é o que é indicado para todos os casos. Não é a primeira opção. Pode ser uma opção quando for um fator leve, um fator masculino leve, por exemplo, ajuda. Mulher que não tem alteração nas trompas, que a gente consegue induzir bem a ovulação, não há tanto tempo de infertilidade, há mais que 1 ano, mas não há 5, 6, 7 anos de infertilidade. Qual que é a grande diferença entre a inseminação e a fertilização?
Tanto um quanto o outro procedimento, a paciente é submetida a uma indução de ovulação, a uma superovulação, digamos assim. Para a inseminação artificial, nós induzimos a ovulação para obter no máximo 3 óvulos, 2 óvulos, 3 óvulos naquele ciclo. E aí a gente aumenta as chances de um desses óvulos serem fecundados por um espermatozoide. Mas ainda assim, no próprio organismo da mulher, simplesmente processa-se o material seminal, né, o sêmen do esposo dessa paciente em laboratório, como se dessem algumas enzimas, fatores de crescimento. A gente brinca e fala como se desse um energético para esses espermatozoides, e nós transferimos esses espermatozoides processados dentro da cavidade do útero. Então, já quebra a primeira barreira de fundo da vagina, do colo, é transferido dentro do útero. Mas dessa forma ainda precisa que o espermatozoide encontre o óvulo na trompa, que é na trompa que ocorre a fecundação no ser humano. A fertilização in vitro, nós induzimos a ovulação, induzimos de uma forma mais intensa, porque nós não temos mais tanta preocupação em que haja uma gravidez múltipla, uma vez que nós vamos transferir embriões. Né? Então, a paciente é induzida à ovulação, nós fazemos a coleta desses óvulos em clínica de reprodução humana, mediante anestesia, que é simples, é mais uma sedação, muito simples. E esses óvulos são fecundados com espermatozoides do esposo dessa mulher em laboratório, formando embriões. Fora do útero. Fora do útero. Esse é o procedimento de mais alta complexidade em fertilização in vitro. Hoje, nós fazemos muito ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Nós injetamos esses espermatozoides dentro de cada óvulo. E em casos de fatores masculinos bastante intensos, dependendo da quantidade de espermatozoides, pode-se fazer o que nós chamamos de super ICSI, que é com uma ampliação maior ainda, nós conseguimos escolher o espermatozoide de melhor morfologia, de melhor característica, melhor potencial de formar um bom embrião e de poder implantar. Porque no fundo, a capacidade de implantação desse embrião, ele é consequência da qualidade dos dois gametas, né, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, aí a participação dos dois, e podendo usar uma técnica melhor ainda as chances de sucesso. E tudo que nós queremos é o sucesso, né? E estes são procedimentos que são indicados em situações mais específicas, em que não se consegue identificar ou que sejam originadas por doenças? Em situações que nós temos, por exemplo, fator tubário, fator nas trompas, que não pode ser corrigido, não se consegue corrigir por videolaparoscopia, não tem outra forma de obtermos uma gravidez senão através de fertilização in vitro, porque transfere-se o embrião para dentro do útero, não depende das trompas. Não precisa passar nas trompas. Exatamente. As duas situações de reversão de fertilidade, tanto através de laqueadura como de vasectomia, que porventura anos depois uma das partes se arrependa, acaba sendo a indicação. Outro fator é fator masculino grave, quando nós temos muito baixa contagem de espermatozoide, menos de 5 milhões de espermatozoides, com pouca motilidade, com morfologia comprometida, acaba sendo uma grande indicação para fertilização in vitro. Pacientes que já fizeram múltiplos tratamentos, já fizeram várias inseminações, acaba sendo a maior indicação. E principalmente quanto mais tempo de infertilidade, e maior a tendência. Exatamente. E maior a idade da paciente, eu acho que a gente não pode perder tanto tempo nesse sentido. Tentando outros tratamentos. Sim. Porque nesse o sucesso é mais seguro. Mesmo assim nós não temos, infelizmente nós não alcançamos 100% de sucesso num tratamento, mas em bons centros de fertilização assistida, tanto aqui na capital quanto no interior, tem-se uma taxa de 40%, 50% de sucesso. E aí tomar bastante cuidado com a quantidade de embriões que se transfere, né? Tem até uma resolução recente do Conselho Regional de Medicina para se transferir menos embriões, para evitar a gestação múltipla. Durante o período aconteceu muito, mulheres Sim. que estavam ficando grávidas de gêmeos, trigêmeos, era até pouco, Sim. quadrigêmeos. Então, baseado nas estatísticas e na capacidade de implantação, preconiza-se transferir até 2 embriões em pacientes até 35 anos, acima de 35 anos, de 35 a 40, pode transferir 3, considerando melhores taxas de implantação, e acima de 40 anos pode-se arriscar e conversar com o casal, transferir 4. Tudo isso deve ser conversado com o casal. E por fim, Camila, é importante considerar que pacientes que não têm função ovulatória mais,
tanto por uma falência ovariana prematura, que a gente pode dizer que é uma menopausa precoce, ou porque ela já tem mais, sei lá, vou dar um exemplo, uma paciente de 43, 44 anos. É fato que o potencial de implantação é menor, é fato que o risco de ter um problema, de um abortamento espontâneo ou de uma alteração morfológica e cromossômica da criança é bastante alto, e a gente tem estatísticas para falar. Nesses casos, pode ser indicado procedimentos de óvulo doação, que é extremamente permitido e regulamentado e com excelentes taxas de sucesso. Mulheres que ainda estão em período de ovulação normal doam óvulos para outras mulheres. Isso. Então, o programa de óvulo doação acontece da seguinte forma. Realmente, para ser uma receptora de óvulos, a paciente tem que, obviamente, entender o processo, concordar, porque às vezes eu proponho isso para pacientes com mais idade, elas se assustam, imagina, pensam, o filho não é meu, é de outra mulher. Então, tem um pouco de tabu em cima disso. Mas a regra, pelo menos aqui no Brasil, é que a doação seja um gesto de altruísmo. A pessoa doa porque quer doar, porque quer ajudar um outro casal com um problema. Ela não pode receber por isso. Não pode ter nenhum caráter comercial, do tipo, estou recebendo, enfim, tem alguns serviços que fazem, mas estou recebendo medicação. Não pode, porque no fundo é um caráter comercial indireto. Então a doadora doa porque ela tem muitos óvulos e está precisando fazer o tratamento por outro motivo. E ela pode doar alguns óvulos e nós, dentro da clínica, selecionamos uma compatibilidade física, em semelhança, em tipagem sanguínea, asseguramos sorologias normais do casal, dos dois casais, e as taxas de sucesso são muito, muito grandes. E outra questão, só para concluir essa questão da óvulo doação, é que aqui no Brasil, doadora não deve conhecer receptora e receptora não deve conhecer doadora. Que é realmente anônimo. E não há ligação nenhuma. Não. E assim, na prática funciona muito bem e consegue-se enfrentar uma grande barreira que ela não conseguiria através de uma indução com os seus próprios óvulos. Isso em situações de falência prematura ou situações de pacientes com mais idade. A gente está chegando no final da nossa conversa. Agradeço muito a doutora Patrícia pela presença aqui em nossos estúdios. Deixo espaço para suas considerações finais. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui. O que eu posso dizer e deixar um recado que é o seguinte: a infertilidade, ela abala muito os casais. É um problema bastante sério que pode gerar realmente um comprometimento dos relacionamentos entre as pessoas da própria família, uma questão social, pode comprometer até o próprio casamento. O casal se sente fragilizado, se sente muitas vezes injustiçado e considera que aquilo é algo que abala demais a vida deles. Sabendo que existe tratamento, eles devem entender que eles não estão sozinhos, muito pelo contrário, que existem especialistas e que é possível considerar a infertilidade como um desafio. A infertilidade, que guarde-se isso, a infertilidade não é a incapacidade de engravidar, é a dificuldade de engravidar. Não quer dizer que ela seja impossibilitada, que o casal seja impossibilitado de engravidar. E essa esperança, essa certeza de que é possível enfrentar esse desafio é que a gente deixa como mensagem a você, amigo telespectador, amiga telespectadora que nos acompanha. Mais uma vez agradeço a doutora Patrícia Varela Costa, ginecologista. Volte sempre ao nosso programa. Eu é que agradeço, um prazer muito grande estar aqui. E agradeço a você também que está junto com a gente aqui na Boa Vontade TV. Nós dedicamos agora ao seu coração as palavras sempre fraternas do jornalista Paiva Neto.